Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje é segunda-feira, a gente não vai ter de novo a divulgação do relatório Focus, mas é dia de saber o que o mercado espera aí para a semana na Bolsa de Valores. A gente tem outras notícias também vindas da China, que acabaram movimentando o mercado por lá. E aqui no Brasil a gente vai falar do IBCBR, que foi divulgado hoje, ficou acima das expectativas. Vamos passar pelos dados de mercado de trabalho também, que tem as suas desigualdades e ainda é um desafio aí para o Brasil. E a gente tem outros assuntos aí para tratar com vocês. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está hoje? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Vamos falar um pouco desse IBCBR, né, que surpreendeu, né, subiu, ficou acima do esperado pelo mercado. Vamos falar também dessa situação aí que a PNAD trimestral mostrou para a gente, aí, que continua uma disparidade de renda muito grande entre homens e mulheres, pessoas brancas e pretas e pardas. Vamos repercutir um pouco isso. Mas antes de tudo isso, já vamos passar então para a agenda do dia, né? Não é uma agenda hoje muito extensa, né, Débora? Mas vamos colocar aqui na tela aí para o nosso telespectador ver o que a gente está esperando para o dia de hoje. Hoje a agenda ela veio aí mais enxuta, isso porque é feriado nos Estados Unidos, hoje é dia do presidente lá, então os mercados vão ficar fechados, a gente não tem divulgações de indicadores por lá, isso deve diminuir um pouco a liquidez aqui no mercado brasileiro também. A gente deve ter poucos condutores e aí a gente tem mais realmente os indicadores brasileiros sendo divulgados hoje. A gente tem o IBCBR, que a gente vai trazer para vocês, né, um termômetro da nossa atividade econômica. A FGV também divulgou o monitor do PIB de dezembro, ficou um pouquinho diferente aí do IBCBR, como esse dado acabou de ser divulgado, eu vou passar por ele aí também com vocês. A gente tem a balança comercial semanal, que também é divulgada toda a tarde de segunda-feira, e no fim do dia, algo que deve ficar no radar do mercado é o Banco Popular da China, que vai definir os juros aí de 1 e 5 anos. Então, o mercado está esperando, depois das taxas de médio prazo terem sido mantidas por lá, o mercado está esperando que hoje a gente tenha o corte das taxas de 1 a 5 anos de referência. Então, até esse é um ponto que deve balançar o mercado, mas deve chegar aqui no Brasil esse movimento amanhã, dependendo do que for decidido lá na China. Então já vamos começar pelo nosso giro pelo mundo, aquela notícia que a gente coloca toda manhã, né, para vocês. Aqui no Brasil a expectativa do IBCBR movimentou o mercado, a gente teve dados importantes também na China sendo divulgados, principalmente dados de turismo, né, e além das viagens, a gente falou das viagens de trem na última semana, né, os dados de turismo também saíram e parece que a viagem de trem realmente empolgou bastante o mercado chinês, né, Débora? Pois é, a gente falou deles na sexta-feira, né, desses dados de viagens feitas ali de forma de trem ferroviária ali na China, e esses dados acabaram tendo uma repercussão bem grande hoje no Xangai Composto. Aqui eu até estou retomando o gráfico de sexta-feira, porque ele foi quase um preditor aí, realmente, do movimento do Xangai Composto e da nossa bolsa aqui na sexta. Porque nossa bolsa na sexta-feira, ela se descolou de Nova York. Nova York teve um dia bem negativo na sexta-feira, a gente teve ali um dia bem movimentado em Nova York, com pauta ali e com um ritmo bem ditado pelas treasuries, que voltaram a aumentar. Então, a gente teve uma elevação dos rendimentos dos títulos de dívida dos Estados Unidos. Isso enxugou o apetite pelo risco em Nova York e as bolsas por lá caíram. A Nasdaq, que é um pouco mais sensível ao movimento aí de juros, acabou liderando as quedas. Mas aqui no Brasil, a gente teve um dia bem atípico, porque o dólar subiu, respondendo aí na verdade, ele nem subiu tanto, ele ficou bem próximo à estabilidade, mas teve uma leve alta, respondendo ao movimento das treasuries, mas a nossa bolsa também subiu, respondendo aos dados da China. Então foi realmente um dia bem atípico e isso fez com que a nossa bolsa se descolasse de Nova York, mesmo num dia que aqui os juros subiram e a gente viu todo esse movimento negativo de Nova York. E quem puxou a recuperação do Ibovespa e levou ele até para o terreno positivo na semana, que não era algo tão esperado na semana passada, foi justamente as ações ligadas às commodities. Então, a gente viu Petrobras subindo bastante, a Vale mostrou sinais de recuperação, porque tinha caído no dia anterior, e a gente teve também aí as siderúrgicas puxando esse movimento. Então, ações mais ligadas realmente à demanda chinesa. E essa expectativa de melhora da demanda chinesa veio justamente desses dados de turismo, se quiserem colocar aí na tela, que a gente trouxe na sexta-feira.
né? A gente viu que os dados de viagens de trem foram os maiores aí em 5 anos e a gente já teve a recuperação do patamar pré-Covid lá. Então, a gente teve, inclusive, superação do patamar pré-Covid. Esse foi um dado bem positivo e outro dado que mostra essa confiança do consumidor chinês e até da recuperação da economia chinesa foram os dados de gastos nas viagens. Não só aumentou o número de viagens, como o chinês está gastando mais. Isso mostra uma certa confiança aí, do chinês em relação a até poder gastar mais, poder viajar mais, algo que a gente não via há bastante tempo. Isso deu realmente um fôlego no mercado asiático hoje, e aí sim o Xangai Composto, ele foi aí para o terreno positivo, subiu 1,55, liderou o movimento de altas por lá, que algumas bolsas tiveram ainda um comportamento misto, nem todas subiram, mas o Xangai Composto conseguiu aí na volta do Ano Novo Lunar pegar esse otimismo vindo aí da confiança do chinês em relação à economia e até também uma expectativa de uma atividade econômica melhor, e aí a gente viu o Xangai Composto liderar aí as altas na Ásia, com uma alta de 1,55. Então, um dia bem positivo, mas que deve chegar com menos força hoje, porque a gente respondeu esses dados na sexta-feira. Então, hoje a gente deve ter um dia mais morno aqui do Brasil, até de uma possível queda, justamente porque o mercado de Nova York, as bolsas nova-iorquinas estão fechadas. Isso deve diminuir o apetite também pelo risco, porque na sexta as treasuries subiram, hoje a gente não tem negociação, então a gente deve amargar um pouquinho o que a gente não amargou na sexta e não deve pegar tanto esse movimento do Xangai, porque a gente também pegou na sexta. Vamos então agora para o Brasil, que saíram dados importantes. O IBCBR, que é um termômetro, não é uma prévia, mas é um termômetro para saber para onde o PIB está apontando, e ele teve surpresa, porque ele subiu 0,82% no mês de dezembro, fechou o ano em 2,45% e os dois dados foram acima da expectativa no mercado. Se a gente pegar ele também trimestralmente, mostra um aumento de 0,22% de aumento trimestral. Vamos colocar o gráfico aqui para vocês verem como que foi o caminho do IBCBR nesses últimos momentos. Você vê aí que tem um movimento muito forte aí no começo do ano, do IBCBR, que você teve principalmente a safra agrícola, pesando bastante nesse momento. Aí você tem até umas certas quedas lá para meados do ano, de março, junho, abril, maio, junho, e aí começa uma certa recuperação a partir do final do terceiro trimestre e começo do quarto trimestre. Isso aí reflete bastante o que a gente viu nas pesquisas mensais de comércio, serviço e indústria. A gente teve uma surpresa que a indústria subiu mais do que o esperado no mês de dezembro. A gente teve que o setor de serviços ele deu uma certa subida, principalmente subida entre bares e restaurantes. O comércio caiu, mas a gente teve um bom mês de novembro no comércio. Então isso significa o quê? Significa que a nossa atividade econômica está subindo. Então a gente pode esperar que o PIB do último trimestre no Brasil vai ser positivo. Os dados oficiais do PIB vão sair somente no começo de março, mas a gente já tem agora uma perspectiva de que esses dados serão bem positivos. A gente deve pelo menos crescer os 3%. Então meio que isso confirma, não confirma, mas deixa cada vez mais próximo a expectativa de crescimento acima de 3%, Débora? Exatamente. Hoje também foi divulgado o monitor do PIB da FGV. A gente não teve por tempo de divulgação dos dados e de programa aqui para mostrar para vocês um gráfico, mas eu já adianto que ele ficou abaixo do termômetro, que é o IBCBR, ficou em 0,60 ali em dezembro, mas também aponta para um crescimento aí no ano de 2023. Então a gente tem dois aí termômetros da nossa atividade econômica apontando para esse crescimento, que até já estava bem aí previsto nesse ano de 2023, e os dois apontando alta em dezembro, embora em diferentes escalas. Vamos falar agora então, Débora, do mercado de trabalho, a PNAD contínua, na verdade a PNAD trimestral, foi divulgada na última semana, e a gente tem dados interessantes e tristes ao mesmo tempo, na verdade,
que está falando assim, sobre como que o Brasil, mesmo com uma certa melhora, continua sendo um país desigual para quem é mulher em relação a quem é homem, para quem é preto e pardo em relação a quem é branco. Então você montou uma série de gráficos aí para mostrar para a gente aí toda essa disparidade que continua, né, Débora? Exatamente. A desigualdade aqui no Brasil, ela continua um desafio, né? Embora a gente veja aí o mercado de trabalho melhorando, né? Ele tem melhorado e melhorou ao longo do ano de 2023, a gente ainda tem a desigualdade como um desafio grande aí para o Brasil, porque a gente tem grandes disparidades salariais e até de patamares de emprego. Né? Então, aqui a gente trouxe esses dados para vocês acompanharem com a gente, né? Quais foram aí esses, né, diante da média nacional e por recortes também de gênero e cor. Tá? Então, pensando aí em desemprego por gênero, né, a média nacional ficou em 7,40, né, no último trimestre de 2023. O desemprego entre as mulheres ficou em 9,20, né, foi 53,33% maior do que os homens em 2023. E a taxa de desemprego dos homens foi de 6%, abaixo da média nacional. Então, a gente teve aí as mulheres, né, com desemprego acima da média e os homens com o desemprego abaixo da média. E essa disparidade aí entre o desemprego de gênero, tá? Olhando por gênero. Olhando pela perspectiva de cor, né, a gente também tem uma disparidade grande de desemprego. A média nacional fica em 7,40. Entre as pessoas pretas, o desemprego ficou em 8,90. Entre as pessoas declaradas como pardo, 8,5. E os brancos, 5,90. Se a gente pega, né, os maiores, né, a maior disparidade, então, entre os pretos e os brancos, né, que a gente tem aí uma disparidade maior, essa diferença foi de 50% e 85%. Então, o desemprego entre pessoas pretas foi maior em 50,85% do que entre os brancos no último trimestre aí do ano passado. Se a gente olha para outro recorte de renda por gênero, né, a gente também tem esse cenário de disparidade. A renda média recebida aí ao longo do ano de 2023 pelas mulheres ficou em R$ 2.562 e pelos homens em R$ 3.233. Uma diferença aí ainda grande, né? Mas uma diferença de praticamente aí, se não me engano, até tinha aqui. 20%. Não, mas foi 20% menor, sim, 21% menor do que, era isso mesmo, 21% menor do que a recebida pelos homens, da renda das mulheres para os homens, mas a gente ainda tem uma diferença menor do que a registrada em 2022 no mesmo trimestre. Então, apesar da gente ter uma disparidade, uma diferença de 21% entre as rendas, a gente ainda tem uma disparidade menor do que estava no ano passado. Então, a renda teve uma melhora aí vamos pensar, diminuição da desigualdade, mas ainda tem uma desigualdade grande. E aí, se a gente pega outros recortes, por exemplo, mulheres pretas no Brasil, a gente vai ver que essa disparidade também é grande, é ainda maior. E também, pensando em questões de informalidade, esses números também aparecem aí com maior desigualdade. Então, aqui no Brasil, né, como era até esse retrato já vem aí de muito tempo, é uma questão estrutural brasileira, uma mulher preta, por exemplo, ganha muito menos e tem mais desemprego e mais informalidade do que um homem branco. Né? Então, a gente tem, né, todas essas questões ainda muito presentes no mercado de trabalho e vale aí perder um tempinho para passar isso para vocês. É interessante, né, que se a gente pega a PNAD contínua e vê assim, com o passar do tempo, a gente vê aí que pouco mudou, né? A gente pega, por exemplo, o período da pandemia, isso aí, quando eu lembro que quando eu fiz o gráfico para mostrar aí, lá na época não tinha programa, tá? A gente conversava só com os nossos alunos lá do Investidor Mestre, por exemplo, o aumento da pandemia, um aumento maior de desemprego na pandemia foram das mulheres. Por quê? Porque você não tinha mais onde deixar a criança na creche, então a mulher teve que sair do seu emprego. Então você tem uma série de problemas estruturais pesadíssimos quando a gente olha o mercado de trabalho brasileiro. Se você for uma mulher preta ou parda, você vai ter uma renda bem menor, por exemplo, se você for uma mulher branca, por exemplo. Mas se você for um homem branco, você tem uma renda superior a de qualquer um, né? Então, a gente vê aí que existe um problema estrutural muito grave ainda na economia brasileira, por isso que é tão importante essas políticas de inclusão social, como cota, porque daí você consegue colocar pessoas pretas e pardas dentro do mercado de trabalho ou dentro de universidade. Então, é uma forma de você tentar
reestruturar e melhorar problemas estruturais do Brasil, né? Exatamente, são problemas estruturais que vêm realmente de muito tempo, né? E problemas aí que persistem e ainda, como eu falei, são um desafio grande aí para o nosso país em relação ao mercado de trabalho, inserção. E essa questão da pandemia realmente, né, quando a gente olhava, e a gente vê também aquela coisa do trabalho invisível da mulher que muitas vezes sai do mercado de trabalho formal, vamos pensar assim, mas ainda tem uma carga ali muito grande de outros trabalhos que ela acaba acumulando mesmo fora do trabalho formal. A gente não tem o Focus, né? Segunda-feira o Banco Central parece que desistiu de mandar o Focus na segunda, né? Na verdade é aquele movimento que eles estão pressionando por melhores salários, então tem uma certa operação tartaruga, né? Mas a gente tem o termômetro da Bolsa, né? Então a gente só vai saber hoje não como o mercado, não vai conseguir saber tudo que o mercado está sentindo, né? Mas pelo menos uma partezinha do que o mercado está sentindo a gente consegue. Então, o que a Faria Lima está esperando para essa semana, Débora? Olha, a Faria Lima não está muito otimista, não. Na semana passada, inclusive, a gente teve uma alta na nossa bolsa no desempenho semanal, algo que não era esperado. Essa alta veio depois do desempenho de sexta-feira, que foi justamente impulsionado pelos dados da China. Então, a gente teve até uma caminhada para o terreno positivo na sexta-feira, a gente conseguiu virar ali o jogo. Foram poucos dias de negociação, 2 dias e meio, se a gente for pensar, mas a gente conseguiu virar o jogo de fato na sexta-feira e caminhar para o terreno positivo e fechar a semana em alta de 0,55%. Foi a primeira vez desde o começo do ano que a gente teve 2 altas consecutivas semanais, algo que a gente não via desde 2023. Então, isso trouxe também um sentimento que nessa semana isso não vai se repetir para o mercado. O mercado já não esperava na semana passada, como vocês podem ver aí, 60% dos agentes esperava queda na semana passada, 20% esperava alta e 20% estabilidade. A gente tinha realmente uma expectativa majoritária de queda e não foi o que aconteceu. A gente tinha dados importantes sendo divulgados de inflação nos Estados Unidos, o mercado esperava que isso fosse tomar a frente, mas como eu falei, a gente conseguiu se descolar de Nova York, mesmo com um PPI, né, um índice de preços ao produtor acima do esperado, e conseguimos reverter esse cenário de queda. Para essa semana, o mercado está mais cético de novo. Então, a gente não tem nem perspectiva de alta, o mercado está esperando que vai acontecer estabilidade, majoritariamente, então 60% dos entrevistados aí esperam estabilidade e 40% espera aí a queda. Então, a gente tem um mercado dividido entre estabilidade e queda e ninguém esperando a alta da Bolsa, justamente porque o cenário da semana passada acabou surpreendendo, então se espera que ou a gente tenha aí uma estabilidade essa semana ou até uma realização mais forte de ganhos, já que a gente não via esse cenário de 2 semanas consecutivas aí em alta há bastante tempo. Vamos então agora, Débora, já para fechar o dia, começar a fazer a nossa abertura de mercado. Então, como que o mercado acordou essa segunda-feira, depois de tanta preguiça aí do carnaval, pós-carnaval, que agora começou o ano, né? Então, como que o mercado acordou agora, Débora? Olha, a gente teve até uma queda maior durante a abertura do mercado, né? Nossa bolsa estava caindo mais durante essa abertura, agora ela diminuiu um pouco essas perdas porque a gente começou a ter algum movimento positivo do petróleo Brent. Logo pela manhãzinha, né, os futuros dos contratos de petróleo estavam apontando para uma queda hoje, então isso começou a puxar a bolsa mais para baixo, justamente porque a gente tem um peso grande de ações ligadas às commodities e ligadas ao petróleo. Então, esse foi o primeiro ponto que puxou a nossa bolsa para baixo, inclusive para uma queda mais intensificada. Em um dia que a gente tem poucos condutores pensando em mercado internacional, Nova York está fechada, a gente tem aí o mercado europeu com pouca movimentação, também com baixa liquidez por conta do feriado em Nova York. Então, tudo isso tem aí um movimento bem restrito, a gente deve ter algum movimento de correção hoje, por conta das altas consecutivas que a gente teve aí nos 2 últimos dias da semana passada. A bolsa cai, mas cai pouco, né? Então, como eu falei, ela diminuiu ali as perdas, né? Diminuiu o movimento de perdas e hoje agora cai 0,17. O petróleo Brent está oscilando entre perdas e ganhos. Então, um dia que deve ser de correções para o petróleo, porque ele acabou subindo na sexta-feira. Isso também contribuiu aí para o movimento da nossa bolsa na sexta. E hoje o que também está puxando para baixo a nossa bolsa é o preço do minério de ferro, que depois de ter quase uma semana sem negociação em Dalian na China, ele fechou em queda nessa segunda-feira, apesar daqueles dados positivos ali
de confiança da China. Então, a gente teve um dia de queda no minério de ferro, a gente teve, né, o minério de ferro não é só negociado em Dalian, mas esse é a principal bolsa aí de referência. Na semana passada, as outras bolsas de referência, como de Singapura, mostraram uma puxada para cima do minério de ferro. E isso impulsionou principalmente ações ligadas à mineração e siderurgia na sexta. Então, hoje a gente vê essa correção vindo até mais forte, porque a gente tem essa correção na bolsa de sexta-feira, né, do movimento de sexta-feira, junto a uma queda do minério de ferro que deve puxar essas ações para baixo. E a gente sabe o peso que as commodities têm na nossa bolsa, 0,20 aí em média aí de queda na nossa bolsa. Mas a gente tem um movimento interessante também, que não é muito comum de se ver. A nossa bolsa está caindo e o dólar também. Na sexta, a gente teve esse movimento atípico dos dois subirem juntos e hoje a gente tem esse movimento dos dois caindo juntos. Por quê? Na sexta-feira, o dólar subiu levemente, mas subiu por conta das treasuries em Nova York estarem ali mais elevadas. Então, os rendimentos puxaram o dólar para cima, porque quando a gente tem aumento de rendimentos de títulos de dívida dos Estados Unidos, a gente tem um fluxo de recursos que vai para lá buscar esse ganho e essa estabilidade. Hoje a gente não tem a referência de Nova York no dólar. Então a gente tem um movimento de correção do que a gente viu acontecer ali na sexta-feira. Então a gente não tem nem a referência das treasuries, nem a referência aí do movimento de dólar em Nova York. Então a gente deve ter um dia também de pouca negociação e a gente deve ter um dia de correção do que aconteceu na sexta. Por isso que a gente está vendo esse movimento dos dois em queda. O Nikkei 225, ele fechou em 0,04 negativo. Então, a gente teve aí um dos players, né, um dos agentes asiáticos, um dos mercados asiáticos que caíram nessa manhã. Então, a gente teve, como eu falei, a Ásia mais mista, né, cada uma das bolsas indo em direções mais voltadas aí para o seu mercado. E Nikkei 225 é uma bolsa bastante, aí também referenciada em Nova York. A gente teve uma queda na sexta-feira, então ela pega a parte dessa queda, e a gente tem hoje a ausência de negociação por lá, o que fez com que ela ficasse aí próxima à estabilidade em leve queda. Então, um dia bastante morno hoje, que deve ser aí de movimentos bem moderados e nada muito aí que impulsione, né, que catalise as bolsas de uma forma geral. Ô Débora, você viu ontem, né, a grande live que a gente teve lá com o Renato Freitas, né? Tá maravilhosa, né? Então, muito boa. E a gente está convidando vocês agora para assistirem a aula expandida dele. Então a gente tem uma série especial ICL disponível, mas ela só é para quem é aluno, né? Quando você pensa, pô, eu vi ontem a live, gostei, ou não vi a live, mas eu queria aproveitar toda essa promoção aí que o ICL sempre dá nesses eventos, né? Então, gente, hoje a gente ainda tem essa promoção, então é por tempo limitado, a gente decidiu abrir então a promoção para que vocês vejam a aula expandida aí do Renato Freitas, R$ 62,00 por mês no Solidário, então você tem todos os presentes que a gente vai dar, né? Que a gente deu, ó, vou até puxar o nome dos presentes aqui, ó. Tem um livro sobre Venda ao Inferno dos Racionais, vai ter o boné do Renato Freitas, vai ter o livro do Renato Freitas, o pôster do Renato Freitas, né? Se lembrando aí que sempre tem o certificado solidário, certificado digital membro solidário para quem fizer o pacote solidário, né? Então, gente, vale muito a pena. A gente tem muito curso. São mais de 250 cursos. Eu dou curso lá. A Débora, em breve, pode dar curso lá. Tem curso de língua estrangeira, Excel, PowerPoint. Tem muito curso, muito curso. A gente tem tudo no aplicativo, então você pode ver sempre no celular isso. Então, ó, vale a pena. Então, gente, vamos aproveitar a promoção de ontem, a gente está expandindo, mas fica tranquilo aí que não é para sempre, tá? Então a gente vai expandir, mas é um tempo limitado aí que a gente tem para essa expansão aí, nessa super promoção. E vão lá, porque vocês, principalmente quem gostou muito da aula de ontem não se inscreveu ainda, vocês vão ter acesso à aula completa, ao documentário completo do Renato Freitas. Então, gente, vale muito a pena, vale muito a pena. Então, não se inscreveu ainda? Se inscreve, tem o clube de benefícios também, a gente vai colocar aqui na tela depois o clube de benefícios para vocês verem as empresas que fazem parte aí do clube de benefícios, mas continuem, gente, vão lá, se inscrevam aí no ICL aí, ajude a gente também, porque vocês sabem que vocês financiam tudo isso, e aproveitem e vejam aí também
esse super documentário. Aqui, ó, onde você pode ter um clube de benefícios. Olha todas as empresas que a gente tem aqui para vocês aqui observarem. Então, gente, vale muito a pena. Se inscrevam, hein, gente? É por tempo limitado, tá bom? E quando você, né, tem ali o seu membro solidário, você não só vai ganhar os presentes exclusivos, como também vai proporcionar a bolsa aí para alguém, né, que não tem condição de pagar. Então é muito legal e, além de tudo, vai ter aí acesso à série documental de 4 episódios do Renato Freitas aí. Muito legal, expansão da aula de ontem, que já foi incrível e muito reveladora. E agora vocês ficam com o Rolê ICL, né, na sequência aqui da programação. Amanhã a gente está de volta e amanhã a gente vai trazer o relatório Focus, que está atrasado. Então fiquem aí com o William De Luca e a gente volta amanhã às 11 horas. Um beijão para vocês. Até mais, gente. Tchau, tchau. Essa igreja foi construída por pessoas negras porque não podiam entrar naquela igreja. Crime, ultraje, violação. Sobre esse episódio que aconteceu na cidade de Curitiba. Esse Renato incomoda. Falar a verdade é indecoroso. Um ato pacífico que pedia justiça por violências cometidas contra pessoas negras. Como isso pode dar um processo de perseguição política? Pela justiça. Olá, eu sou a Dani Vidotti, sou professora de Yoga e Meditação e aqui no meu curso Bem-Estar Profissional você vai aprender diversas maneiras de cuidar de você dentro do ambiente de trabalho. A gente vai falar sobre autoconhecimento, vai aprender maneiras de gerenciar melhor o estresse, a ansiedade, evitar os esgotamentos, evitar chegar num burnout. E se você já teve um burnout, esse curso também é para você, porque você vai aprender maneiras de não retornar àqueles antigos padrões. Aqui nesse curso, você vai aprender a trazer equilíbrio físico, mental e emocional. Tudo isso vai colaborar para o seu melhor desempenho dentro do ambiente de trabalho, trazendo motivação, mais energia, mais foco e até clareza mental. Faremos também diversos exercícios práticos e eu espero você. O curso já está disponível aqui na plataforma do Instituto Conhecimento Liberta. Vamos?